Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, aproveitando o assunto do momento, e vamos falar de Bíblia, que aliás é um dos grandes mistérios que tem na Bíblia. Vocês já sabem, irmãos, que eu, depois de Jesus Cristo, eu sou um fã de Paulo, pela inteligência de Paulo, irmãos, a sabedoria que ele tinha, tá? Tanto terrena como espiritual. Meus irmãos, Paulo, sabe, eu no dia do juízo lá, depois de dar um abraço bem apertado em Jesus, eu vou correr para cima de Paulo para abraçar ele. E vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Primeiro, são dois textinhos básicos, tá? Primeiro está em 2 Coríntios, segunda epístola ao Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção, irmão. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Vou repetir esse versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, que as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar a minha vida ou me poder ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Só até aqui, irmão. Agora vamos para Romanos, no capítulo 8, 2 versículos só. 3 versículos só. Romanos 8, capítulo 8, versículo 37, diz assim a palavra de Deus. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro, preste atenção nesse 38, irmão, estou seguro que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, e agora, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Por que eu peguei esses dois textos, irmão? Porque o primeiro de Coríntios, ele está dizendo dele mesmo. Ele foi arrebatado, ele não sabe por quê. Você já, como, né? Você já percebeu que às vezes a gente tem sonhos, irmãos, que a gente não sabe se é real ou se é um sonho? É esse tipo de sonho em orações que eu peço para Deus dar aos meus inimigos, entendeu? Eu falo, Senhor, ainda em vida, ainda em sonho, porque o sono, irmão, ele é uma pequena morte. Você pode ver que você, não sei que hora que você dorme, mas vamos supor 11 horas da noite, e você passa 8 horas dormindo e acorda como se você tivesse dormido há 5 minutos atrás. Mas se passaram 8 horas, então é um apagão que dá no corpo, entendeu, irmão? Então nesse apagão é a nossa pequena morte todo dia, que você tem que morrer para a carne, entendeu? Todo dia que você acorda, agradecer ao Senhor que acendeu o incenso. Isso é muito interessante, irmão, entendeu? Mas não é esse ponto que eu vou pegar, não. Então eu peço para mandar sonhos. Então Paulo, ele não sabia se era sonho ou se é realidade, por isso que ele falou ali, por 2 vezes. Só que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e o detalhe ali é que ele falou assim, que ouviu coisas inexprimíveis, em outras versões inefáveis, ou seja, infalíveis, que não foi permitido ele falar. Mas você imagina, irmão, se você tem uma revelação que Deus fala assim, você não pode falar, isso é só para você.
Ou você vai falar, mas no momento que eu falo, você não dá um nervoso assim, você querer já, né, explanar logo? Então Paulo, ele na inteligência dele, ele obedeceu ao Senhor. Não pode falar, mas ele deu uma dica. Ai Jesus, como tua palavra é maravilhosa. Quando chegou lá em Romanos, ele está dizendo uma série de classes, irmão. Altura, profundidade, anjo, demônio, não sei o quê. Mas só que depois de ele ter falado todas as classes possíveis para ilustrar que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele fala uma outra criatura. Outra criatura. Ué, se fosse uma coisa comum e temporal na época que ele escreveu isso, essa outra criatura seria uma redundância e seria descartável. Mas lembre-se, ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas, irmãos, que ninguém viu. Não está me entendendo? O que seria essa outra criatura? E o que isso tem a ver com Elon Musk, com esse vídeo? Querido, o Elon Musk, ele é eu já falei para você, para mim ele é um testa de ferro, a fortuna não é dele. Ele é só um braço visível, ele é um boneco, né? Sendo que a marionete é o anticristo. Ele é o braço da tecnologia, entendeu? Ele não é o braço financeiro, apesar de ele ter, né, aquilo ali é por ele deter essa tecnologia e ser dono de empresa, naturalmente ele vai ser o homem mais rico do mundo, ou o segundo homem mais rico do mundo. Então o anticristo ele tem um braço midiático, ele tem um braço político, ele tem um braço judiciário, ele tem um braço na saúde, entendeu? Na educação principalmente, para emburrecer as pessoas. Então, falar especificamente desse braço. O Elon Musk, ele comprou a plataforma Twitter X, né? Porque o Twitter, quando a gente fala assim, resume tudo num Twitter, é porque o Twitter, quando ele começou, era só 256 caracteres, informações rápidas, entendeu? Pequenos textos, é recado que você manda e instantaneamente, irmão, o mundo todo lê aquilo ali. Como é uma coisa rápida, uma leitura dinâmica, então se você for inteligente para mandar um recado resumido, todas as pessoas vão ficar sabendo. É uma sementinha, entendeu? E aquilo ali, o Elon Musk, ele é dono da empresa de inteligência artificial chamada OpenAI, que é a mais desenvolvida e a mais importante inteligência artificial atualmente. Você tá me entendendo? Então o Elon Musk ele não comprou esse Twitter à toa, é o projeto de inteligência dele, irmão. E ele precisa que ela seja livre, porque ele quer pegar a maioria das informações das pessoas possíveis, entendeu? Mesmo que seja besteira, mentira, fake news, discurso de ódio, igual estão falando aí, ou a verdade pura. A inteligência artificial está compilando isso através de tweets reais que saem da sua mente, entendeu? O Elon Musk, ele é dono da Tesla, que fabrica carro elétrico, que tem o melhor sistema de navegação por inteligência artificial do planeta. O Elon Musk também é dono da Starlink, que ela lança está lançando 20 satélites por semana e já tem 6.000 satélites dele em órbita. Operadores como a Claro, a TIM, a Oi, eles usam os satélites da Starlink de Elon Musk. Meus irmãos, essa esquerda brasileira aí fraudulenta, ela não tem a menor ideia de quem eles estão enfrentando. Porque, querido, esse é o homem que vai criar o tão famoso metaverso, não é o Mark Zuckerberg. É essa pessoa que vai deixar teu corpo estacionado e viver numa fantasia no mundo virtual, tecnológico, onde você pode ser o que você quiser. Querido, não existe maneira mais eficaz de matar um corpo do que deixar ele inerte. Tem um filme do Bruce Willis chamado Substitutos. Depois você pesquisa sobre esse vídeo, que ele fala justamente isso, e já há 20 anos atrás, hein? Inclusive, ele é um policial da antiga, antitecnológico, entendeu? Ele é analógico, numa época que o filme é futurista, que se passa num futuro aí onde as pessoas, elas podem ser o que quiser, modelo, agente secreto, policial, empresário, só que no mundo virtual. E ele descobre uma corrupção na empresa que promove isso aí, que praticamente o mundo inteiro usa.
Então com isso também, com uma tacada só, deixa você mais afastado de Deus. E você podendo ser o que você quer, sem restrições, entendeu? Sem as proibições da palavra de Deus, é tudo que a maioria do ser humano quer, irmão. Porque tem até negócios dentro dessa área virtual. Isso começou lá com um programa chamado Second Life, de quase 30 anos atrás, que você podia até comprar terreno usando dinheiro físico lá dentro. Só que isso aí não foi para frente porque a tecnologia da internet era muito defasada na época. Então esse homem, irmão, ele está criando a inteligência artificial que vai dominar o mundo. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, vou encerrar o vídeo já. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele falou uma outra criatura, porque provavelmente, irmão, ele viu um avatar ou alguma coisa tecnológica ali, virtual, irmão. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que uma besta vai dar fôlego à outra. Tu tá me entendendo? É a mesma coisa, já tinha falado isso, já tinha pincelado isso em outros vídeos. Vamos botar, eu dei o exemplo da Magazine Luiza. O dono da Magazine Luiza é a Luiza Trajano, né? Aquela senhora. Só que quando você vai comprar alguma coisa pela internet na Magazine Luiza, aparece um avatar, uma moça bonita de cabelo curto, um desenho, né? Um avatarzinho. Ela fala pela Magazine Luiza. E Apocalipse está dizendo que uma besta falará, dará poder, entendeu? Então o anticristo ele vai ser um ser humano sim, entendeu? Com o espírito de Satanás, só que ele vai ter um representante virtual, irmão. Aí é que o Elon Musk entra. Eu não estou falando, olha, em nome de Jesus, tá, irmão? Não estou falando que o Elon Musk é o anticristo. Eu estou falando que ele é o braço, um dos braços. É ele o responsável, ele é o encarregado de criar essa estrutura para entrar essa imagem que dá fôlego à besta. É ele que vai criar, irmão. Isso significa, irmão, que quem enfrentá-lo... E outra coisa, é interessante porque é o seguinte, você pode ser o mais fraco, uma pessoa mais fraca, um bilionário, um pé rapado, mas se você tiver com a verdade, você é forte perante a Deus. E por incrível que pareça, o Elon Musk está usando a verdade. Olha aí o problema duplo que os tiranetes daqui arrumaram. Porque se você for fraco, se você falar a verdade, você já é forte. Só que o homem, além de ser fraco, querido, ele vai criar a estrutura que vai dominar o mundo. Eles não têm a menor chance, irmão, contra o Elon Musk. E ele vai querer ser adorado. Muita gente está adorando. Eu já vi gente aí, jornalista, pedindo o Elon Musk, pelo amor de Deus, para ele se naturalizar brasileiro e se candidatar a presidente do Brasil. Ai, meus irmãos, só rindo com esse povo. Mas eu só estou falando nesse vídeo, irmão, que é só para você ver como é que a Bíblia, ela acerta, mesmo ela sendo escrita há milênios, irmão, há mais de 2000 anos atrás, como é que ela está vendo coisas que acontecem hoje de maneira acelerada. Essa é uma outra criatura, irmão. Paulo viu que vai ter uma espécie de avatar, um advento tecnológico que vai tirar a maioria das pessoas, fazer ela esquecer de Deus. Por isso que ele já se adianta. Ele fala que nem altura, nem profundidade, nem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dando a chave, ele está dando a dica, sem desobedecer uma ordem de Deus. Porque o que não foi permitido Paulo falar agora é o que a gente está vendo hoje, irmãos. Então esse vídeo é só para falar que é o seguinte, está acontecendo, irmão. Não era coisa de maluco, nem era teoria da conspiração. E me dá uma satisfação, sabe por quê? Porque eu fui chamado de maluco. Eu fui atacado, então eu sinto prazer porque a pessoa só é atacada quando ela tem alguma coisa para oferecer. A árvore que leva a pedrada é que dá frutos, não é que dá sombra. Ninguém taca pedra numa árvore para abrir sombra ao sol, entendeu? Então, meus irmãos, é só porque o Paulo está dando a dica ali. Esse homem, esse Elon Musk, ele vai vir, ele vai arrasar isso aí a gente tem que comemorar. A gente tem que usar uma malandragem do bem, entendeu, irmão? Aproveita o que ele tem de bom para oferecer. Usa a tecnologia a seu favor para as tarefas do seu dia, para o seu trabalho, entendeu? Mas a sua adoração de coração tem que se dar a Deus, porque esse negócio também de Elon Musk, ele vai cair depois do governo mundial. Porque Deus vai lançar negócio aí que vai pegar no cerne, vai arriar o que? A eletricidade. Tudo que esses homens estão criando, irmão, é
tudo montado em cima da eletricidade. Se Deus mexer nisso aí e vai mexer, segundo o livro de Joel, acabou tudo. E vai sobrar o que, irmão? Pra gente. Vai sobrar um Deus que não muda, que vai vencer no final e vai guardar aqueles que mesmo com pouca força, como diz Apocalipse 3 na carta da igreja que vai ser salva, que é Filadélfia, mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra. Qualquer coisa deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.